colegas deputados, público aqui na galeria, na tribuna, assessores, imprensa, aqui conosco. Eu queria falar hoje sobre aquilo que o Congresso, aquela projeto de lei que o Congresso aprovou, que diz, que trata, reformula, atualiza a lei que trata sobre abuso de autoridade, que já existia, em 1965 já existia uma lei que vale até a promulgação dessa, que trata sobre abuso de autoridade. E há reações, e a gente viu reações mais diversas possíveis, notadamente de alguns operadores daquilo que a gente denomina órgão de controle. E eu tenho feito algumas críticas aqui, inclusive ao comportamento de alguns delegados da Polícia Civil, com perdão ao deputado Harrison, mas eu queria, aqui de público também, elogiar o artigo escrito pelo um delegado, deixa eu pegar o nome aqui, Enio Valcalcer, alguma coisa parecida, que ele faz uma análise bastante crítica, com uma análise mais profunda do que significa essa lei, Inclusive, utilizando um termo que eu sempre falo aqui, que vem da filosofia grega, na minha tradução do grego que eu consigo, a pergunta que se fazia há 2.000 anos, 3.000 anos antes de Cristo, que era quem controla os controladores. Ele pergunta no texto quem vigia os vigilantes, que também mais cita a filosofia grega. E o que é realmente essa lei, ela trata dos assuntos, que gera uma repercussão compreensível de parte dos operadores, que seja da polícia, que seja do Ministério Público, que seja do Judiciário. Porque há um problema na origem, na análise dessa lei. Em todos os países, o julgamento do juiz, que não pode ser o comportamento que tem o Moro, porque isso não é permitido em nenhum país, de orientar, de organizar qualquer que seja as partes, ela trata do restrita aplicação da lei. E no Brasil, não é o restrita aplicação da lei que leva em consideração o judiciário. Ele leva em consideração a sua opinião, aquilo que é a minha interpretação da lei. Fato que não acontece em lugar nenhum no mundo. E isso traz uma grande distorção na aplicação da lei e das penas. E o judiciário, e alguns membros das forças de segurança, têm medo que eles sejam julgados com a mesma régua que eles usam para julgar os outros. E aí eles sabem que ali não está a aplicação da lei. Advém daí o grande medo que eles têm da lei do abuso da autoridade. Que não há nada demais. A lei do abuso de autoridade é a aplicação da Constituição, é a aplicação do Código de Processo Penal, hoje vigente, eles não mudam isso. Só está fazendo a aplicação. Então é muito importante isso, para que esses abusos, essas fraudes processuais, essa justiça de espetáculo, ela seja combatida e colocada. Então ele trata somente sobre isso. Não há nada de novo no Código de Processo Penal. Ele trata desses assuntos e organiza. Para vocês terem uma ideia, o que é que ele fala que é um abuso? Se alguém, Ministério Público, polícia e juiz, falsificar uma prova de um processo, isso é claro que é um abuso. Isso está na lei. Só que agora está tipificado. Se o órgão do controle abrir um inquérito contra uma pessoa sem o mínimo de indício, isso está na lei. Isso não pode, isso é uma perseguição política. Coloca para expor. Divulgar a gravação para expor a investigação. Não é fato relacionado àquilo que está sendo investigado. Mas divulga a gravação com coisas da família, com coisas pessoais. Isso passa a ser crime, abuso de autoridade. Estender a investigação injustificada. Já não tem mais o que investigar, mas não encerra o processo para poder dar desgaste para aqueles que estão investindo. Fazer condução coercitiva. Olha o jeito que foi nesse país.
Isso está previsto no Código de Processo Penal. Não pode, só pode ter condução coercitiva se a pessoa a ser investigada for notificada e se negar a ir lá na polícia, ou no Justiça, ou no Ministério Público. Aí sim. Mais 2 minutos, senhor presidente. Mais 2 minutos a Vossa Aí Excelência. sim pode ter condução coercitiva. Caso contrário, não existe isso no Código de Processo Penal. Não existia antes também. Né? Utilizar prisão sem o flagrante delito, sem ordem judicial. Violência contra um preso. Não comunicar à justiça a prisão. Tudo isso está na lei. Então é isso, colocar homem e mulher na mesma cela. Então não há nada de novo nisso. E aqueles operadores, aqueles controladores ou aqueles vigilantes que hajam dentro da lei, não há o mínimo problema de cumprir os inquéritos. Isso organiza, isso tipifica, isso dá condição para que todos os operadores, principalmente, como diz o delegado Elcio, os vigilantes, hajam dentro da lei. Então eu queria dizer da importância que tem esse processo, né, essa atualização da lei do abuso da autoridade, que é uma lei de 1965, portanto da época da ditadura, e ela foi atualizada, dando garantias das pessoas de ter o devido processo legal. E não que ele seja condenado por sua exposição na mídia, ele seja condenado porque houve propaganda de televisão contra a pessoa, não é nada disso. É desde que o processo legal seja instalado e seja colocado nesse sentido. Então, isso tem total o nosso apoio no sentido de aprovar essa lei, que tem certeza que é um grande avanço na consolidação da democracia do nosso país. Obrigado, senhor presidente.